Conforme o combinado, hoje a gente dá sequência com o presidente da FEPAL, Federação Palestina aqui no Brasil, o Walid Rabah. Cara, o programa de ontem foi impressionante e nós vamos seguir hoje com mais conversa sem curva sobre esse genocídio que acontece lá em Gaza. Não se trata de fincar o mastro, içar uma bandeira e estabelecer soberania sobre um território, sobre a flâmula que representa uma nação, um povo, sobre a luta pela manutenção e preservação de seu solo, mãe gentil para a nossa coexistência, para que seus descendentes sigam frutificando a terra sobre a qual caminham e caminharam os seus ascendentes. Ergue-se um estandarte pela liberdade, pelo respeito às suas mulheres e aos seus homens, pela igualdade, pela justiça social, pela inclusão e direito à representatividade de todas as suas raças, de todos os seus credos, pela coabitação generosa, único caminho para a consolidação de sua engenharia e identidade cultural, aquilo que oferece ao mundo a marca de sua humanidade. Me apropriando do pensamento de Darcy Ribeiro, a crise de intolerância, de ignorância, de preconceito, de perversidade que vivemos hoje não é uma crise, mas um projeto. Hoje seguimos então com o programa de ontem, convidamos você a participar a partir de um prisma pouco divulgado pela grande mídia, a desconstruir pré-julgamentos que aqueles que trabalham em prol da desumanidade tentam promover. Olá, eu sou o Dom Ernesto e estamos voltando com a edição do Conversa Sem Curva que iniciamos ontem, domingo, aqui na TVT. Walid Rabah, presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Walid, a gente, no programa de ontem, quero te agradecer de novo, novamente a tua vinda aqui, um programa super didático, pedagógico. Quando você topou vir conversar com a gente, fiquei muito feliz, porque, como eu te disse ontem, eu te acompanho, vi embates em debates, inclusive no Congresso Nacional, né, que você mostra muita força, muito acúmulo de luta. E isso é importante, fundamentalmente, no momento que a gente vive hoje, com a eleição de Donald Trump, com a ascensão da extrema-direita e, obviamente, o que tem acontecido em Gaza e agora com o novo presidente dos Estados Unidos. Nós vamos falar já nesse bloco sobre isso, mas antes eu queria te agradecer e, de novo, dizer a você que, em nome do programa Conversa Sem Curva, da TVT, a gente é solidário, sensível à luta de vocês e, mais do que isso, esse espaço está aberto aqui para que vocês venham sempre, né, para a gente tentar contrapor essa mídia ocidental e essa desgraça que é a mídia empresarial do Brasil. A gente falou muito da TV Globo aqui em relação... Eu me lembro aqui quando começou esse conflito já, logo após o 7 de outubro, o papel que a Globo News fazia, eu tinha vontade de ir até a Globo e xingar os caras, viu? Bom, vamos lá. Donald Trump assume, e já antes ele já falava, né, sobre o genocídio que está acontecendo hoje, lá em Gaza, e a guerra na Ucrânia e Rússia. Como é que você avalia já esses primeiros dias, né, do governo Trump? Bom, primeiro agradecer novamente, dizer que fiquei muito feliz de receber o convite, daí eu dei uma pesquisada e eu olhei lá o teu nome, pesquisei, daí vi lá tudo o que aconteceu com a tua família e eu pensei, o cara é uma Gaza ambulante, né? Pelo amor de Deus.
E você é jornalista, nós estamos aqui numa equipe de pessoas que trabalham, e aqui um ambiente que trabalham muitos jornalistas, dezenas, né? Você citou a Globo News, antes da gente entrar no Trump, 205 jornalistas assassinados por Israel e Estados Unidos nesse período. E essas redações não se dignam sequer a falar disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, que é sempre uma comparação boa, que durou 6 anos, foram 69 jornalistas exterminados. Se nós aplicássemos a mesma proporção, por demografia da Europa da época, 520 milhões de habitantes para 2 milhões e 200 em Gaza, e aplicarmos as métricas de período, daria mais ou menos 230 mil jornalistas exterminados pela mesma métrica naquele momento. E mais de 300 mil agora, quase exterminaria os 400 mil profissionais de comunicação oficialmente existentes na Europa. Bom, agora, explicando um pouco o que é essa Globo News, entrando no Trump. Primeiro de tudo, nós precisamos saber que o Trump já governou. E quando ele governou, ele não disse e fez coisas diferentes do que ele está dizendo agora. Sim. Mas não dá para falar do Trump como uma aberração extra-Estados Unidos, como se ele tivesse caído de Marte. Os Estados Unidos estão implicados no genocídio palestino desde 1917, quando a Grã-Bretanha emite a famigerada Declaração Balfour, a 2 de novembro daquele ano. E nós pesquisamos, a FEPAL pesquisou, todo esse período, e em todos os períodos desse 1917 para frente, em todos os momentos decisivos para a tomada e limpeza étnica da Palestina, 17, 20, 21, 22, 23, 36 a 39, 47, 48, 67, e assim vai. Sempre os Estados Unidos estiveram governados por um democrata. E agora, claro, o maior extermínio humano da história, pelo Biden, que se declara sionista e que foi o cara que mais recebeu dinheiro na história dos Estados Unidos do lobby sionista, como político estadunidense. Então, eu acho que essa informação é muito importante. E o Trump? Bom, o Trump não inventou os Estados Unidos, nem inventou a aliança com Israel, nem inventou o extermínio. Se nós recuarmos a 59, para voltar no Trump, quando os Estados Unidos assumem, depois da Guerra do Suez de 56, quando a Inglaterra e a França são praticamente expulsas do Oriente Médio pelos Estados Unidos, taticamente ou tacitamente, se aliam à União Soviética para esse propósito e assume integralmente a capitania de Israel, eles investiram em valores atualizados 250 bilhões na tomada e no genocídio da Palestina. Só para nós termos uma ideia, a valores atualizados, a participação dos Estados Unidos no plano Marshall para a Europa seria 100 bilhões. Para o extermínio palestino, eles já investiram 150 bilhões de dólares a mais que o maior plano de reconstrução pós-guerra da história, pelo menos na parte estadunidense desse plano, e para a Europa, o extermínio do povo palestino. Mas entra o Trump agora. O Trump assume apenas coisas feitas sem ninguém saber que está vindo um lunático de Marte. O Trump já foi presidente. Quando ele foi presidente, ele começa o seu mandato dizendo que as colônias na Cisjordânia não são um bom negócio. Agora, ele começou dizendo que ele resolveria o problema, etc. Ele sempre começa assim. Mas quando ele foi presidente, no mandato anterior, ele defendeu um plano chamado Abraão e uma solução para a Palestina que era assim. Primeiro, as colônias e os colonos israelenses não sairão da Cisjordânia e a soberania desta parte será israelense. O exército de Israel não sairia da Cisjordânia nem de Gaza e seria, pelo contrário, o responsável, olha a ironia, pela segurança da Palestina. Os palestinos não teriam soberania sobre portos, aeroportos e não teriam sequer soberania sobre a fronteira terrestre. Portanto, alfândegas e imigração não seriam palestinos. O Vale do Jordão, que é limite com a Jordânia,
a única saída, portanto, para o mundo exterior palestino, seria de soberania exclusivamente israelense. O subsolo, inclusive aquífero, só poderia ser explorado pelos palestinos com anuência e coordenação com Israel. A política externa palestina não poderia ter, por exemplo, na política externa, relações com estados ou governos considerados por Israel, sob seu prisma, hostis. E se estivesse mantendo, por exemplo, relações, hoje vamos citar com a Venezuela, que rompeu relações com Israel, os palestinos deveriam romper relações com a Venezuela. E ele não está propondo coisa diferente agora. Ele pegou naquele momento uma coisa já feita anteriormente pelo Obama, que calou diante de tudo. As colônias aumentaram naquele momento. De Oslo, por exemplo, até agora, que era 170, 160 mil colonos instalados ilegalmente na Cisjordânia, agora ultrapassam 750 mil. E todos eles extremistas fazendo pogroms. E agora o que anuncia o Trump? Anuncia a mesma coisa. Ele não anunciou nada que não esteja novo. Vamos lá. O extermínio do povo palestino em Gaza agora. Quando o Brasil presidiu, entre outubro e novembro, o Conselho de Segurança da ONU, na condição de membro rotativo dele, em 2023, o Brasil propôs exatamente a minuta que foi aprovada para cessar fogo agora recentemente. Exatamente a mesma minuta. E os Estados Unidos impediram que ela tramitasse, impediram que ela, enfim, fosse votada e aprovada. Depois, em novembro do mesmo 2023, teve uma trégua de poucos dias, e essa trégua foi exatamente nos mesmos termos de agora. Depois, nós tivemos em 26 de janeiro do ano passado, o exame de admissibilidade pela Corte Internacional de Justiça da petição da África do Sul pedindo a investigação do genocídio. A petição foi admitida e houve decisões preliminares, as chamadas liminares. As decisões preliminares eram, dentre outras, a cessação incondicional de todos os atos genocidários. Depois, em 28 de março, nós tivemos a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU, sem o veto dos Estados Unidos, não seu voto, mas sem o veto, da exata minuta de cessar-fogo que temos agora. Então, os democratas, os Estados Unidos, o Estado profundo estadunidense, impediu que o genocídio fosse paralisado quando havia 2, 3 mil pessoas assassinadas, quando o Brasil propôs. Depois, em novembro, quando havia mais ou menos 5 mil, 6 mil. Depois, em janeiro, quando havia 12 mil, 13 mil. Depois, em março, quando havia menos da metade do que temos agora. O Trump pega tudo pronto e o Trump simplesmente assume que aquilo que nós dissemos que seria o genocídio em Gaza é isso que eles querem fazer. Então, deslocar os palestinos. Ele fala em deslocar, por exemplo, 1,5 milhão. Porque não se falava sobre isso. Não, né? Abertamente não. Abertamente não. Abertamente não. Mas por que ele fala em 1,5 milhão, que é o número cabalístico dele? Porque 1,5 milhão é exatamente a população refugiada de 47 a 51 e seus descendentes em Gaza, 70% da população de Gaza. Eles já exterminaram perto de 100 mil, pode chegar a 100 mil rápido, com os escombros removidos e tal. Mais 1,5 milhão, 1.600.000 removidos. Mais os que eles já expulsaram, que são 120 mil pelo menos, nós já estamos falando de pelo menos 1.700.000, de 2.200.000. Mais os mutilados e feridos. Qual é a chave para isso acontecer? Impedir a reconstrução de Gaza. Manter o bloqueio de Gaza. E promover uma linha chamada de desescalada ou de segurança, na opinião de Israel, na sua dicção, de 1,5 km para dentro de Gaza. Atualmente ela é de 300, ou antes do dia 7 de outubro do ano passado, antes desse extermínio, era de 300 metros dentro do território palestino. Por que não faz a desescalada dentro do território considerado israelense, que na verdade é roubado dos palestinos? Então, o Trump vai fazer o que os Estados Unidos nunca deixaram de fazer. A grande chave é entender que os Estados Unidos têm um projeto de extermínio do povo palestino. Estão assumindo ele, e o Trump, além do mais, fez uma coisa que ninguém deu bola para a importância disso no seu primeiro mandato.
os Estados Unidos mantinham uma posição, ainda que retórica, ainda que cosmética, de que as colônias israelenses ilegais na Cisjordânia, assim como se estivesse em Gaza também, eram incompatíveis, esse é o termo, com o direito internacional. No seu primeiro governo, ele reviu essa posição e passou a entender compatível. O que isso significa? Não é uma mudança cosmética. Se as colônias são compatíveis, isso permite a ele, e permitiu, ele precisava disso, reconhecer Jerusalém como integralmente israelense e sua capital e transferir a embaixada para ali. Precisa ser compatível com o direito internacional. Graças a ser compatível com o direito internacional, roubar a terra de outro país, ele pôde reconhecer, como reconheceu, a anexação declarada por Israel em 81 das colinas de Golã, que são sírias. E com isso também ele pode advogar que os colonos que estão ali, bem como 61% da Cisjordânia e outros mais ou menos 20% ou mais, que são áreas B e C, que não estão sob administração civil palestina, são compatíveis a sua ocupação por Israel com o direito internacional. E ele está defendendo isso. Essa é a política. Abertamente. Abertamente. Essa é a virtude dele, eventualmente. O que tem de bravata nisso para negociar outras coisas? O que interessa para eles? Roubar, dentre outras coisas, imediatamente, os mais de 500 bilhões de riqueza em dólares da reserva gasífera da costa de Gaza, que fica exatamente ao norte, que eles querem impedir que os palestinos retornem a ela, impedir a reconstrução dela, e a Baviera, porventura, seria ali e não no restante. E já tem empresas, dentre elas europeias, britânicas e italianas, que já têm acordos para explorar com Israel a riqueza palestina. 500 bilhões de dólares só essa. O conjunto de outras riquezas, porque há detectado riqueza petrolífera e gasífera dentro da Cisjordânia, há quem diga que tudo isso pode chegar a 900 bilhões de dólares. Isso dá mais, em termos de PIB, do que a esmagadora maioria dos PIBs dos países no mundo. Isso tudo roubado dos palestinos. Portanto, Trump está aí para isso e não há muita novidade. É para isso. Próximo bloco, eu quero falar, te perguntar, já vou deixar uma pergunta aqui no ar. Walid, na perspectiva do desejo de Donald Trump, você acha que isso é um caminho que pode significar algum residual positivo dentro do que ele imagina? Porque eu vejo muita bravata. As atitudes que ele tem tomado lá, internamente com os imigrantes, por exemplo, né? São 11 milhões de imigrantes, e é a força de trabalho barata que tem nos Estados Unidos, né? Economistas fizeram algumas análises e dizer que ele, né, se ele realmente fizer isso, ele vai prejudicar a economia dos americanos. Então seria uma bravata. Agora, como você disse, uma bravata para negociar outras questões. Mas você me responde no próximo bloco. Não sai daí, a gente está de volta já. De volta com Conversa Sem Curva, mas antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. Lembrar que nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. É um programa novinho em folha aos domingos e outro também inédito às segundas. Para nos acompanhar na Grande São Paulo, basta sintonizar no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista pelo 512 da Claro TV. Estamos também na TV Com, lá na Bahia, também em Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento, na palma da tua mão, pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br. Walid, querido, bom, me responda então essa pergunta sobre o Trump.
eu sempre vi o Trump assim como o projeto do piniquim dele aqui, o senhor Jair Bolsonaro, cheio de muita bravata, com uma certa inconsequência, mas o Trump, por ser um empresário, né, ele tem uma estratégia talvez diferente em negociações. Né? Fica claro, você deixou muito claro aqui, a intenção, né, real por trás desse genocídio, de roubar as riquezas do povo palestino, exterminá-lo e etc. Como é que você avalia, então? Você acha que isso pode dar resultado? Tem uma questão aí que precisa combinar com os palestinos, né? Eu ia falar isso. O Garrincha, com aquela brincadeira dele, você já combinou com o João? Se nós recapitularmos um pouquinho do que eu falei antes, bem no começo, lá atrás, os sionistas chegaram, juntamente com os ingleses, a maior potência colonial de todos os tempos, e acharam que iam fazer um passeio em cima daquele punhado de camponeses desarmados e impedidos de exercer seus direitos, e teriam um passeio até 48 e tudo bem, isso não aconteceu. Então eles não conseguiram limpar etnicamente os palestinos, não conseguiram domesticar os palestinos, não conseguiram domar os palestinos. E David Ben-Gurion depois também repetiu essa mesma bobagem a Golda Meir, ambos primeiros ministros de Israel, e que os palestinos estariam fadados ao seguinte: eles morrerão, quer dizer, aqueles que sofreram a limpeza étnica, estavam refugiados, e seus filhos esquecerão. Bom, na direção da FEPAL, nós temos bisnetos de palestinos. Eles não esqueceram. Eu sou filho, e meus filhos já são netos, e meu filho e minha filha já são militantes do movimento palestino. Meu filho já é dirigente da juventude. Então, o Trump é a mesma coisa. No primeiro mandato dele, e agora o Netanyahu, com o apoio do Biden, repetiu isso, cortaram os aportes econômicos para a UNRWA, que é a Agência Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio. Qual é a intenção deles? Impedir que esses refugiados continuem com o status de refugiados e materialmente podendo sustentar essa posição nos campos de refugiados, na Síria especialmente, na Jordânia especialmente e no Líbano especialmente, bem como em Gaza e na Cisjordânia. 25% da população da Cisjordânia é de refugiados. E em Jerusalém e no seu entorno tem mais ou menos 100 mil palestinos refugiados e seus descendentes da limpeza étnica lá de trás. O Trump também pressionou, e vai pressionar novamente, os países que têm refugiados palestinos que normalizem os palestinos. Digam a eles o seguinte: vocês estão aqui como refugiados, agora a regra é outra. Vocês têm que aceitar, por exemplo, a cidadania síria ou então vocês saem daqui. O objetivo é justamente que os refugiados deixem de estar sob a cobertura da Resolução 194, que é a resolução do retorno, de 11 de dezembro de 48. Exatamente o dia que foi aprovado o texto final daquilo que passou a ser a Convenção para o Genocídio, a aprovação do texto final, não a aprovação da resolução. Em Paris, o texto final. Isso digamos assim, completar a limpeza étnica, porque a resolução 194 diz não à limpeza étnica. Isso não é pouca coisa. Sim. E a resolução 273/3, de 11 de maio de 49, que admite Israel como Estado-membro, é a única resolução até hoje, de toda a história da ONU e do direito internacional, que admite um Estado sob cláusulas condicionantes. Quais são? Acatar e implementar a resolução 94, portanto, restaurar a demografia da Palestina, acabando com a limpeza étnica. Portanto, aquilo que se tornou Israel hoje teria mais 6,2 milhões de palestinos. Este 1,5 milhão que está em Gaza, que o nosso grande Trump diz que eles têm o direito de escolher sair dali, e ele tem razão, eles não querem estar em Gaza, porque esse 1,5 milhão estava em outros resorts, em outras Bavieras. Baviera não, a Riviera. Eles estavam na Riviera de Acre, ou Aco em árabe, de Haifa, Jaffa, Nazaré, Jericó, Jerusalém. Eles estavam em 774 Rivieras. Eles querem impedir isto. Se eles não conseguiram tudo isto, não conseguiram fazer com que esqueçam
Não conseguiram fazer com que abandone os campos de refugiados onde estão, apesar de toda a miséria. Não conseguiram fazer com que eles cedam às pressões, inclusive, de elites desses lugares. Por exemplo, os palestinos passaram por Sabra e Shatila no Líbano, em 82. Em 82, os israelenses invadiram o Líbano com o intuito de acabar com a resistência palestina e acabar com os refugiados palestinos. Eles quiseram acabar com a OLP, eles quiseram acabar com o Arafat, malgrado eles terem assassinado. Os palestinos, mesmo com um acordo muito ruim para eles de Oslo, conseguem, ao invés de estarem nas periferias do mundo, levar a causa palestina para dentro da Palestina, mais uma vez, e constituir uma governança, com todos os defeitos que ela tenha. E conseguiram mais do que isso. De lá para cá, conseguiram fazer com que os palestinos se reconectassem com a Palestina, mandando seus filhos estudarem lá, voltando para morar lá. Estima-se que, pelo menos entre os descendentes que depois nascem lá, graças a Oslo, a população palestina foi incrementada em 1,5 milhão na sua terra. Graças a isso, nós temos 200 mil mais judeus, não judeus a mais do que judeus. Portanto, os palestinos têm sido engenhosos, corajosos, resilientes, engenhosos, mesmo enfrentando a maior potência bélica de todos os tempos, mesmo enfrentando todo o Ocidente, mesmo enfrentando a tibieza da região e das lideranças árabes na região, mesmo enfrentando a tibieza da liderança muçulmana, dentre elas a turca, que, aliás, reconhece Israel desde março de 49, antes da ONU reconhecer, e que tem um comércio de 8 bilhões de dólares, mais ou menos, até mais, com Israel, com mais ou menos 5 bilhões de superávit e mais. Não é Israel que fornece armamento para a Turquia. É a Turquia que tem uma indústria bélica muito pujante, que fornece equipamento bélico para Israel. Apesar disso tudo, os palestinos estão aí. Apesar disso, nós temos cada vez mais palestinos nesta diáspora se reconhecendo. Nós temos finalmente a maior diáspora palestina neste continente, a segunda é do Chile, a dos Estados Unidos assumindo a sua palestinidade. A do Chile, bem como a de todo o continente, à exceção do Brasil e da Venezuela, que é majoritariamente pós-Nakba, essas são antes da Nakba, da limpeza étnica de 47 e 48, começam a se formar no final dos 1800, estão restaurando a sua palestinidade e dizendo não à ocupação e dizendo nós temos horror à Nakba. Isso tudo não é pouca coisa. Eu costumo dizer, claro que isso pode ser autoelogio, mas o povo palestino não é um povo qualquer. Eu não sei se alguém teria conseguido chegar a esse nível de resistência. Eu concordo absolutamente contigo e cada vez que eu converso sobre essas questões, eu olho o povo palestino e pensando isso no futuro, né, a gente tem outros povos, né, na história da humanidade de resistência. E esse contexto agora que a gente vive, acho que traz uma importância maior ainda, porque a luta do povo palestino está ligada com a luta de todos os povos do mundo. Quando o Netanyahu resolve, segundo ele, né, responder ao ataque do Hamas, e a primeira, né, informação que chega pela mídia ocidental, é que é uma reação, né, a um ataque terrorista. Eu fui percebendo que ao pouco essa narrativa foi caindo pelos horrores que a gente estava vendo. Inclusive, dentro de Israel, ele também não tem, né, o Netanyahu não tem a grande maioria de apoio. Gente que nunca falou sobre Palestina, como a gente, né, conversou no programa anterior, passou a falar. A mídia progressista, que faz um papel, né, de muita bravura, de muita, né, perseverança, fundamentalmente pós-eleição de Bolsonaro, que fez com que a gente conseguisse se aglutinar. Eu tive em várias manifestações aqui na Avenida Paulista, inclusive um dia o Sheikh Jihad me levou para te conhecer pessoalmente, a gente se cumprimentou rapidamente. Lembrei agora. Eu e minha companheira Ângela Dib. E eu acho que tudo isso, e agora, isso na verdade é uma pergunta, agora, com a eleição do Trump, mais do que isso, ele assumindo qual é, né, a real motivação, né, do que eles estão planejando, né, um regime totalitário, global, eu acho
e eu quero te perguntar isso. Existe uma esperança de que a luta palestina ela passe a ter uma musculatura maior com a adesão, né, e a consciência do resto do mundo que o Trump faz, o que ele propõe hoje, em relação à Palestina, vocês que militam desde que nasceram, vocês já sabem disso. O resto do mundo muitas vezes não sabe disso. Como é que você vê isso? Você acha? Eu teve uma época que eu dizia o seguinte, gente, o Hamas vai ser destruído. Eu dizia, o Hamas já ganhou. Mesmo que eu não concorde, ou que você que está nos assistindo não concorde com a ação, né, da resposta do Hamas a esses anos todos de genocídio, mas a gente tem que concordar que o Hamas ele conseguiu chamar a atenção do mundo, né, para o que acontece já há séculos lá na Palestina. Como é que você avalia isso? Bom, primeiro que, de fato, o Breno Altman costuma dizer que a questão palestina é a régua moral, né, hoje. Eu concordo com isso, mas acho que talvez tenha um elemento a mais aí, né? A questão na Palestina é o paradigma, ou seja, é o experimento que poderá ser aplicado em qualquer canto do mundo amanhã ou depois. Se você pode construir do nada, a partir de uma limpeza étnica, um novo ente nacional, aonde isso poderá acontecer novamente? E mais do que isso, quais são os grupos étnicos ou não, dentro de um Estado-nação, no Brasil, por exemplo, que podem ser eliminados etnicamente? Os Yanomamis podem? Porque a limpeza étnica é a eliminação, a varredura de uma demografia, de uma geografia. Não tem outra explicação melhor do que essa. Quando descobre no início do governo Lula aqueles Yanomamis cercados com fome, tudo é para exterminá-los. Uma vez que eles não existam mais naquela geografia, aquela proteção legal para aquele grupo humano, aquela geografia deixa de existir. Então, essa é a grande questão a ser posta. Então, a questão palestina e o que acontece na Palestina é hoje, além da régua moral, claro que é importante destacar, ela é um precedente que precisa ser examinado. Porque se Israel vence, o Trump vence, os Estados Unidos vence, o sionismo vence, e você admite, no conceito das nações, um estado de apartheid, ora, você legalizou o apartheid. E nós temos uma resolução que vira convenção em 73 contra o apartheid. Se você permite que a limpeza étnica na Palestina seja uma realidade para nascer do nada um Estado nacional de estrangeiros, quer dizer que a convenção do genocídio foi para o vinagre. E uma coisa curiosa é que a convenção do apartheid, que é de 73, exatamente no seu artigo 2º, praticamente reproduz o artigo 2º da convenção do genocídio, que é de 48. E o genocídio nasce para um genocídio muito antigo, que é o da Armênia, e que a Turquia se recusa a discutir. Isso tudo nos leva a fazer a seguinte pergunta: vence Israel ou vence o direito internacional? Se todo o direito internacional que nós acumulamos, o direito humanitário incluído, se todas as resoluções, convenções, tratados, etc., que nós acumulamos, exatamente por causa do sangue derramado e dos genocídios, e tudo isso não resistir ao genocídio do povo palestino, então tudo isso cairá por terra. É a derrota da civilização. Da civilização. Esse é o primeiro aspecto que eu acho, assim, fundamental. Agora, o outro, talvez seja de esperança, é o seguinte: o cidadão israelense comum, até quando ele vai aguentar ser bucha de canhão de um experimento social genocida? Não é melhor para ele se livrar desse problema e viver com os palestinos em paz? Afinal de contas, nós aqui, eu, você e qualquer pessoa normal, preferiria estar malgrado sob escombros e cadáveres? Você prefere ser aquele que luta contra o genocídio contra si, aplicado contra si, ou você prefere ser o executor do genocídio? Você prefere ser o Netanyahu ou aquela mulher desesperada? Você prefere ser o Hitler ou aquele esquálido que saiu do campo de concentração? É uma escolha moral, ética, política, civilizacional. Em última análise, você está escolhendo se nós vamos continuar existindo como raça humana. Então eu tenho muita esperança. Eu costumo dizer, e vou dizer novamente,
Se eu não tivesse essa visão, eu sou um otimista, eu não estaria nessa luta palestina nesse tempo todo, e menos ainda na condição de presidente da FEPAL, reeleito inclusive, agradeço muito à comunidade palestina a confiança, e não estaria aqui no seu programa tomando o seu precioso tempo e ouvindo você, um Gaza ambulante, né, porque você sofreu muito, sou solidário também, comecei minha vida política exatamente contestando o regime de arbítrio, lá na primeira metade dos 80, e acho que o povo palestino tem essa missão de ajudar no processo civilizatório. É bom lembrar que o povo sul-africano cumpriu um grande papel, o povo vietnamita cumpriu um grande papel, a União Soviética cumpriu um grande papel ao derrotar o supremacismo nazista. A luta anticolonial dos diversos demais povos cumpriram um grande papel. E fecharia dizendo que hoje nós vivemos um declínio do Ocidente. Isso não é pouca coisa. Eu diria para você assim, é claro que você sabe disso, mas não custa dizer. Eles dizem, você falou, me perguntou do Hamas antes, etc., e poderia ter perguntado outras coisas, nesse aperto de calcanhar. Vamos lá. O apartheid é ocidental. As guerras, Primeira e Segunda Guerra, são ocidentais. A Guerra do Vietnã é ocidental. A escravidão é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais. As duas guerras do ópio, veja que loucura, guerra de ópio, como se tivesse duas guerras de cocaína hoje. São ocidentais, finalmente. Os campos de concentração são ocidentais no Ocidente para exterminar uma outra parte da população que é ocidental. As câmaras de gás são ocidentais. Mussolini é ocidental, Hitler é ocidental. Por isso tem o Biden, por isso tem o Macron, por isso tem o tal do Trump, por isso tem a Câmara. Todos os genocídios conhecidos são ocidentais. Então, quando as pessoas dizem ou acreditam que há um perigo do Oriente, eu pergunto para elas sempre, me diga qual é o genocídio oriental que você conhece, especialmente me diga o seguinte, qual é a base militar de qualquer país do mundo dentro dos Estados Unidos, dentro da Inglaterra, dentro da França, dentro da Alemanha? Me diga o seguinte, quem é que está bloqueado? Tel Aviv ou Gaza e os palestinos? Me diga uma coisa, quem são os 6,2 milhões de refugiados no mundo? São os palestinos ou são os israelenses? Que na verdade deveriam estar na Europa. Então o Trump tem razão. Os palestinos querem ter a escolha de estar fora dos campos de refugiados, exatamente para retornar de onde eles jamais deveriam ter saído, da Palestina. Muito bem, vou pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo, você não saia daí, que tem mais. De volta com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva. Na verdade, é o sexto e último bloco, porque esse programa é especialíssimo, uma série especial que a gente começou ontem, domingo, e hoje estamos fazendo aqui a segunda parte. O nosso programa trata dessa tragédia humanitária contra a população palestina. Um tema tão cruel quanto fundamental para o debate da sociedade. No entanto, antes de seguirmos aqui, deixa eu passar as nossas dicas culturais. Bom, essa dica agora é uma daquelas bem especiais mesmo. Abre aspas, da puberdade à menopausa, da espetacular Angela Dipp. Volta ao Teatro das Artes, agora em fevereiro, lá no Shopping Eldorado, com apresentações nas próximas 2 quartas-feiras, dia 19 e dia 26 de fevereiro, numa mistura de stand-up com palestra, com muito humor. É claro, a atriz compara a trajetória da mulher a uma montanha-russa de hormônios, diferente da vida dos homens que seguem em movimento retilíneo e uniforme, sem atrito e sem aceleração. Da puberdade à menopausa está em cartaz no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Bom, não sei se vocês sabem, mas a Angela Dipp é minha companheira. Eu já assisti essa peça 1.400 vezes. A peça é realmente maravilhosa. Esse aí tem um pedaço do texto
da peça, que estava o banner aqui, senão eu ia fazer, né, o movimento, né, que ela faz lá no espetáculo. É bom para vocês, homens também, viu, irem assistir para a gente entender os apertos aí das mulheres, né, da puberdade até a menopausa, que não é uma tarefa fácil mesmo. Bom, vamos lá. E o pessoal do Nordeste já fica ligado. Em março é a vez da Bahia receber a Comédia da Puberdade e a Menopausa para 2 apresentações exclusivas nos dias 14 e 15 no Teatro Farese. Mais informações no Instagram da minha querida companheira Ângela Dipp. @Ângela Dipp está aqui embaixo. Você olha aí. Aliás, dá para pôr um QR Code também, né, Natasha? Vamos botar um QR Code aí também. Bom, vamos para mais uma dica agora de carnaval. No próximo sábado é a vez do bloco Ritalina invadir as ruas da capital paulista ao som da nossa eterna Rita Lee. O bloco vai atravessar a Avenida Sumaré, no bairro de Pinheiros, com a concentração a partir da 1h na Praça Márcia Aliberti e segue o percurso até o número 1548 da Avenida. O bloco, que há 10 anos homenageia Rita Lee, convida todos e todas a usarem vermelho e peruca. Bom, e esse final de semana a função ainda é de pré-carnaval. O desfile oficial do Rita Lee, né, no dia 2 de março, domingo de carnaval, lá no Butantã. Saiba mais no Instagram, @bloco_Ritalena. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fui nesse bloco aí, é maravilhoso. A Natasha foi também, ela e a Tainá, minha filha, né, que está lá em Londres, ela estava por aqui, a gente foi lá, só que a gente não se encontrou. Na verdade, eu estou achando que a Tainá, minha filha, me deu um golpe no dia do bloco, porque aí, meu pai, a gente se encontra aqui e tal, enfim, vamos lá. Querido Walid, a gente falou aqui, cara, eu fiquei impressionado com a tua capacidade, e assim que deve ser um grande líder, de você, quando eu falei aqui a extrema-direita, né, quando a gente fala do Eduardo Bolsonaro ou de qualquer um desses, né, a gente sabe exatamente do que essas pessoas são capazes e o que querem. E a gente tem um povo que, infelizmente, né, fica à mercê de ser contaminado por essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com alguma delas, né? Eu fui fazer um show em Porto Alegre e na hora que eu fui saindo do teatro até o estacionamento, eu vi um galpãozinho, eu falei, nossa, o que é isso? Era uma igreja e no fundo uma bandeira de Israel, bem no momento de... E aí a gente conversou com algumas pessoas ali e a gente nota, né, o profundo desconhecimento. Então, pensando nessas questões e a tua disponibilidade também de explicar, né, historicamente, com dados, o que tem acontecido nesses, né, séculos todos aí em relação à Palestina, é muito importante. É evidente que essa discussão chegou aqui de uma forma também, né, se colocando nesse lugar da polarização. Como foi a reação do presidente Lula na tua avaliação? Bom, primeiro de tudo, quero te dar de presente essa bandeirinha, esse pin aqui, que tem uma bandeira da Palestina. Que maravilha! E do Brasil, né? Que maravilha! Então, tá aqui, muito obrigado, presentinho que eu te trouxe. Querido. Bom, o presidente Lula... Aqui, ó. Deixa eu pegar ele direitinho aqui. Isso. Maravilha. E aqui, volta essa cena, por favor. Contrário. Aí é que, eu não sei se vocês notaram, abaixo desse boto tem meu punho. E meu punho ali tem uma tatuagem, eu vou explicar para vocês, ela está de ponta cabeça. Ali é uma boina com uma estrela e um cabelo meio compridinho, ó. Estão vendo aqui? Ernesto Che Guevara. Muito obrigado, viu, querido? Feliz demais. Que eu poderia trazer aqui. Vamos colocá-lo aqui. Por favor, prossiga, meu querido Walid. Eu acho que... Eu não sei como é que todo mundo
pensa aí essas coisas, que a gente... As pessoas estão sempre bombardeadas, né, por um monte de informação, desinformação, e essa polarização fabricada, porque ela é totalmente fabricada, né? Mas o presidente Lula, ele agiu muito corajosamente, inclusive arriscou entrar num campo que naquele momento estava totalmente colocado para ser instrumentalizado em favor da criminalização de quem se colocasse a favor do povo palestino. E o presidente Lula teve mais coragem que a esmagadora maioria, até mesmo dos seus, digamos, companheiros de jornada. Né? E teve mais coragem do que a quase totalidade dos líderes mundiais. A exceção, e ninguém deu bola, do Putin, que mais ou menos 15 dias depois de começar o extermínio, ele disse que o cerco a Gaza era igual, não falou equivalente, falou igual ao cerco nazista a Leningrado. O presidente Lula diz que é genocídio poucos dias depois de começado isso. Que, aliás, teve um custo político para ele muito forte. Claro. Né? Inclusive na avaliação dele. Né? Isso, claro. Entre os evangélicos. E começa a perseguição desses extremistas e tal. Entretanto, é preciso, em momentos decisivos como esse, ter esse tipo de coragem. Eu, numa entrevista que eu dei ao UOL, se não me engano, eu disse exatamente o seguinte: se tivesse tido um ou mais Lulas em 39 ou 38, não teria havido o Hitler. Daí alguns bobalhões dizem, mas teve o Churchill. O que o Churchill fez? O nazismo chegou ao poder em 33. O nazismo já estava perseguindo todo mundo até 39. Sim. Somente quando, em 39, eles invadem um país lá, é que não sei o que, aquela coisa toda. Então, o Lula depois teve a coragem de comparar o que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Isso não é qualquer pessoa que faz. E ele não fez isso em qualquer lugar. Ele escolheu a Addis Abeba para fazer isso. Sim. Exatamente num país que aderiu aos BRICS também, é preciso que se diga, a Etiópia. Uhum. E nisso tudo tem muitas coisas diferentes que acontecem de bastidor, que poucas pessoas sabem. Por exemplo, alguns dias antes da análise pela Corte Internacional de Justiça da petição, da admissibilidade da petição da África do Sul, que foi 26 de janeiro do ano passado, nós tínhamos já preparado o material, eram múltiplos materiais, um deles era um vídeo em que eu fazia locução, etc., defendendo que o Brasil, pedindo que o Brasil apoiasse a petição da África do Sul. Estava tudo pronto para publicar tudo. Nós recuamos, depois de uma reunião, de uma conversa. Por quê? Porque a Liga Árabe não havia declarado apoio ainda. Que autoridade moral, intelectual, ética e política teria a FEPAL de exigir do governo brasileiro uma coisa que a Liga Árabe não tinha feito? Para nossa sorte, às vezes é bom ter sorte também, naquele mesmo dia, porém à noite, a Liga Árabe declara o apoio, a noite nossa daqui, né? Declara o apoio, ou vem a público a declaração de apoio à petição da África do Sul, daí no dia seguinte a gente pode emitir, e naquele mesmo dia, e não, claro, porque nós pedimos, mas possivelmente porque o Brasil também estava aguardando um cálculo geopolítico, claro. O Brasil apoia a petição da África do Sul. Mas o presidente Lula não fez só isso. No governo passado, 3 acordos de cooperação foram assinados com Israel. E na pior parte da relação com Israel. Acordo de cooperação militar, segurança e tecnológico. As 3 áreas exatamente implicadas no extermínio do povo palestino e tem o povo palestino como laboratório de testes para vender essas bugigangas depois. E não pense que foi coincidência, não. Não, claro que não. O presidente Lula, embora tenha sido já aprovado pelo Congresso, porque precisam esses acordos ser aprovados, o presidente Lula não os ratificou e só a ratificação presidencial faz com que isso vigore. Ao contrário disso, acordos de cooperação com a Palestina, 3 deles diretamente com o Brasil, bilaterais, portanto, e um deles, que é o Mercosul, de livre comércio com a Palestina, ratificado pelo Brasil, pelo Parlamento, aprovado aqui, passam a ser ratificados, inclusive um deles pelo vice exercendo a presidência, o Alckmin, nós queremos agradecer isso.
O Brasil também rompeu, aliás, não deu sequência a uma licitação absolutamente esdrúxula promovida pelo Exército Brasileiro para adquirir obuseiros de Israel no valor de R$ 1 bilhão de reais, com mais 200 milhões de reais de treinamento e outras coisas ligadas ao contrato. Você vai fechando todos os pontos, Isso. vai entendendo, né? Então, é fundamental compreender isso para não fazer críticas descabidas. Ah, mas não rompeu com Israel ainda. Bom, primeiro que você tem que perguntar por que a Jordânia não rompeu com Israel. Por que os Emirados Árabes não romperam com Israel? Por que o Bahrein não rompeu com Israel? Por que o Egito não rompeu com Israel? Por que a monarquia marroquina não rompeu com Israel? Por que o Sudão, que normalizou, não rompeu com Israel? Por quê? É preciso perguntar isso. Pergunta mais. Eu tenho feito essa pergunta. Tem um monte de gente, não que não seja justo cobrar, é justo cobrar e nós estamos cobrando também, nós queremos, tá? Mas é preciso também saber ser justo. Então, assim, tem mais acordos de cooperação com Israel de universidades, inclusive públicas, inclusive federais, algumas estaduais. A Unicamp, por exemplo, tem. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem. E outras mais tem. Muito mais do que o governo, o Estado brasileiro tem. Então, eu acho que nós temos que sempre que fazer avaliação crítica, tem que olhar para o próprio rabo e tem que falar com as grandes massas, com as pessoas, buscar amigos, buscar aliados. Esse negócio de ficar urrando na esquina não funciona, não ajuda ninguém. A questão palestina precisa de todo mundo e não apenas dos guetos. Gueto basta o de Varsóvia, e ele se rebelou e ele foi acusado de terrorismo. Nós também estamos sendo acusados de terrorismo, mas a esmagadora maioria das pessoas estão entendendo que não. Terrorismo é o que é feito contra o povo palestino, genocídio é o que é feito contra o povo palestino. Finalmente eu digo sempre, o povo palestino deu demonstrações de que é um povo invencível. Eles trombaram no povo errado. Não que eles devessem ter trombado num outro povo e eventualmente esse outro povo ser mais fácil. Isso não é uma Olimpíada de capacidade de luta. Não. Só que o povo palestino soube demonstrar isso. E eu acho que eles compreenderam isso e talvez por isso tenham adotado, mesmo que sob televisionamento, a ideia de solução final. Muito bem. Walid, tempo de televisão, mesmo quando a gente dobra o tempo, como foi o caso... Falta. Né? Falta. Eu espero recebê-lo aqui mais vezes. Eu sei que tua base é lá no Paraná, mas você está sempre aqui cumprindo compromissos em São Paulo. Eu gostaria de convidar mais vezes para você estar aqui. Tem o departamento de jornalismo aqui da TVT também, que é maravilhoso e também está estreando um programa novo daqui a pouco. E a gente quer muito falar com você outras vezes. Nosso papo foi fundamental. Eu espero que outras mídias, né, sejam elas progressistas, democratas, na verdade, todo o mundo civilizado tem a obrigação de comprar essa briga. Tem um documentário que está rodando aí, que você avalia como um dos melhores já feitos. Quer passar nome, etc. Vamos lá, ainda dá tempo da gente fechar com essa dica cultural para você. Vamos lá. É um documentário da Al Jazeera, exatamente sobre esse período de genocídio. Quando completa um ano, a FEPAL foi a primeira instituição, a primeira organização a legendar. É preciso reconhecer que 1 ou 2 dias depois o Intercept também coloca o seu legendado, mas nós fomos os primeiros. Ele está no nosso YouTube, que é o YouTube da FEPAL, Federação Palestina. E está lá, é um documentário de 1 hora e 20 minutos, mais ou menos, 1 hora e 10, 1 hora e 20. É o melhor documentário, está lá legendado sobre o extermínio em Gaza. Muito bom, chocante em alguns aspectos, mas muito informativo e formativo. Muito bem. Walid Rabah, querido, foi um prazer enorme conversar com você. Eu passaria horas aqui e eu espero que a gente consiga acertar a agenda para você vir aqui novamente. Será um prazer. Obrigado à TVT, obrigado ao programa, obrigado a você, obrigado à produção, obrigado a todo mundo. Vamos lá, assim encerramos então um Conversa Sem Curva com esse tema que devasta o coração de qualquer um que tenha um mínimo de empatia e respeito pela dignidade humana. A vida, como escreveu o nosso Drummond, por vezes é uma estranha e imerecida arquitetura em que habitamos, onde assistimos ao nosso desmonte palmo a palmo e não nos afligimos de nos tornar planície.
O grande poeta e escritor palestino, autor da Declaração da Independência Palestina, que teve a sua aldeia destruída após a criação do Estado de Israel em 48, Mahmoud Darwish, atento à barbárie que o cercava e cercava os seus conterrâneos, escreveu que, abre aspas, se as oliveiras conhecessem as mãos que as plantaram, seu azeite se transformaria em lágrimas. Nosso programa de hoje é de lágrimas, mas de convocação para que lutemos juntos pela soberania e pelo fim do massacre contra o povo palestino. Beijo grande e até a próxima.